Na ocasião onde Jesus purifica o templo de Jerusalém, na passagem de João 2, 13 a 22, vemos o zelo de Jesus pela casa de Deus, não permitindo que o templo fosse transformado em comércio. E de uma forma enérgica expulsou todos aqueles vendedores e cambistas, derrubando suas mesas e espalhando seus dinheiros, já simbolizando o juízo sobre aqueles líderes judeus que permitiram a degradação do templo. Então os judeus pediram a Jesus que ele mostrasse um sinal por ele ter feito o que fez. E Jesus os respondeu que derrubaria aquele templo e em 3 dias o levantaria. Os judeus ficaram admirados, porque aquele templo tinha levado 46 anos para ser edificado. Como Jesus poderia o levantar em 3 dias? Os judeus não entenderam que Jesus se referia ao templo do seu corpo, ao templo espiritual, que iria se levantar quando Jesus se levantou dentre os mortos. A visão deles estava na matéria, no físico. Eles queriam uma resposta imediata, palpável. E Jesus deu uma resposta a eles enigmática, uma resposta que estava no nível espiritual, porque Jesus conhecia o que estava em seus corações. Jesus sabia que eles estavam ali de um modo automático, superficial, cumprindo um ritual vazio, uma religiosidade vazia, ao ponto de impedir o verdadeiro propósito para o qual o templo existia. A rotina daqueles judeus e líderes permitiu que o culto fosse transformado em comércio. Comércio esse que dificultava a oração no templo. Isso porque todo o complexo do templo, incluindo o pátio dos gentios, era prejudicado por esse comércio, que impedia o culto dos não-judeus, tementes a Deus, que só tinha aquela área ali para adorar, porque para eles não era permitido entrarem no templo propriamente dito. Veja a que ponto aqueles líderes judeus chegaram de priorizar o lucro das vendas em detrimento ao culto no templo. E quantos são como aqueles judeus também, vazios, presos a uma rotina vazia, e não enxergam a novidade vinda da parte de Deus que acabou de chegar. A desobediência deixa os nossos ouvidos espirituais insensíveis para ouvir a voz de Deus. Aqueles judeus estavam diante daquele que seria o novo templo, e um novo tempo também para eles. Mas a dureza de seus corações os impedia de ver e ouvir o que era o mais importante. Jesus respondeu àqueles judeus uma resposta digna só para aqueles que tinham um coração aberto e disposto para mudar e assim receber a novidade do céu que tinha chegado. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que esteja impedindo, paralisando a voz de Deus em nossas vidas, caia por terra
e que o verdadeiro culto a Deus tenha prioridade em nossos corações. Amém.